mfana hake Ujule mfana ukhulunywa ngetheku hake ujule mfana ukhulunywa ngetheku. Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Panda Reis falando aqui no programa Tópica Liberdade, programa esse vinculado ao canal do YouTube da Editora Merda na Mão, que é um prazer participar de alguma forma, mesmo que minimamente. O programa do Tópica Liberdade hoje é sobre o ouro brasileiro sustentando a nobreza inglesa, né? A colonização brasileira por portugueses e não só portugueses. A gente sabe que a Inglaterra se favoreceu mais com isso, mas isso nós falamos depois. Logo que aqui chegaram, o primeiro ponto de exploração, digamos assim, foi o pau-brasil, e até de uma maneira extremamente degradante para o território, tanto é que chegou a um ponto que se extinguiram. O segundo ponto de exploração no território foi a cana-de-açúcar. Isso não conhece, mas o que a maioria desconhece é que a cana-de-açúcar já existia aqui no Brasil no momento que os europeus chegaram. Então veio o ouro. O ouro, que é a questão do título, né, que é o ouro brasileiro sustentando a nobreza inglesa. No final do século XVII, que justamente coincidiu com o abandono da política manufatureira implementado pelo conde da Ericeira, Ericeira, que não tinha indústria própria, né, velho? Portugal passou a importar cada vez mais produtos já diretamente da Inglaterra, que pagava com ouro brasileiro, extraído aqui do Brasil. Eles pagavam esses produtos para a Inglaterra com ouro brasileiro, ou seja, já ia para o território inglês. Boa parte do ouro extraído da colônia brasileira foi para pagamento de dívida de Portugal com a Inglaterra, entendeu? Então todo o ouro explorado no século XVII, já nesse momento já estava indo praticamente tudo, 100%, para os cofres, não os cofres públicos ingleses, mas para a nobreza, né, inglesa. Existem cálculos de que Portugal tenha retirado, né, roubado, e não levado como alguns historiadores afirmam, tá ligado? Na verdade foi roubado, retirado, extraído daqui mais de 900 mil quilos em barras de ouro puro. Isso durante o período colonial, o que hoje daria mais ou menos 32 milhões de dólares. Isso no auge do século XVIII. Existe registro que antes mesmo do ciclo do ouro já existia a exploração de ouro no Brasil de outras formas, né? Ainda que de uma forma mais modesta, isso desde o século XVI. Mas somente com a descoberta da região de Minas Gerais, né, inicialmente Vila Rica, depois Ouro Preto, principalmente no fim do século XVII, que o ouro torna-se o principal produto de cobiça portuguesa, tomando o lugar da cana-de-açúcar e de outros produtos explorados aqui no território, né? A cana-de-açúcar já estava assim, digamos assim, num declínio, né? Principalmente graças à concorrência caribenha, né? Que já estava bastante, tomando esse mercado. Então, isso sem contar com contrabandos e roubos que nem passava pelo controle português, o ouro, né? Assim, contrabandos e roubos, assim, e nem de roubos de fora do ciclo do pessoal que extraía e mandava para a corte portuguesa. Dá para se afirmar que mais de 900 mil quilos, segundo alguns historiadores, que saiu dessa forma assim, ilegal, entendeu? Mais de 900 mil quilos de ouro saiu sem passar pelo controle português. A exploração surgiu no momento em que Portugal e a Europa enfrentavam uma crise econômica. Parte dessa crise explicada justamente pela escassez de metais preciosos assim no mercado europeu, como ouro e prata. Logo após o boom das minas de prata na América Espanhola,
a prata que já estava esgotada na América Espanhola, ou seja, a América dominada pela Espanha, era usado por trocas comerciais entre os europeus e a região asiática, a China principalmente. E também para a fabricação de moedas, né, para tornar as coisas mais críticas ainda em Portugal. A União Ibérica havia acabado em 1640. Quando eu falo para Portugal, é que a União Ibérica foi a Espanha com Portugal. Então tinha uma condição assim em visibilidade europeia e mundial diferente, né, do que pós-final da União Ibérica em 1640. E além de mais, os holandeses tinham tomado vários entrepostos portugueses na Ásia e também tinha a produção do Caribe, também na produção do Caribe. Então a gente pode perceber que a questão portuguesa estava bem crítica nesse momento histórico, né? E esse ouro foi para pagar a Inglaterra, sabe, cara? Para pagar dívidas e essas dívidas desse ouro acabou na mão da nobreza inglesa e da burguesia crescente. Além de um fato interessante, que esse ouro todo na mão da nobreza e da burguesia que vinha se crescendo e se estabilizando, acabou fomentando a Revolução Industrial. Né? Isso é um fato bem interessante de se destacar. E desde o início do século XVIII, a Grã-Bretanha tinha acordos comerciais vantajosos com Portugal. A troca econômica entre os países eram totalmente desiguais, tá ligado? Levando a um fluxo enorme do ouro brasileiro para a Inglaterra. Isso é bem documentado, é bem até falado assim na história, que é explicada formalmente, né, essa questão da Inglaterra com Portugal. Mas algo que não se fala muito é que todo ou grande parte desse fluxo acabou na mão da Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, mais de 60% apenas no comércio lícito. Ou seja, desses cerca de 47 mil quilos foram usados para adquirir escravos africanos. Então, ou seja, 47 mil quilos de ouro na mão da Inglaterra acabou em sequestro. Foram financiados para sequestrarem africanos na África e servirem de escravos na própria Inglaterra e nas suas colônias. Eu sei que é algo que dá para debater, dá para questionar, porque tem os números oficiais e os números não oficiais, mas o que importa, o que eu queria trazer aqui para vocês era essa questão do ouro brasileiro sustentando a nobreza inglesa, passando por Portugal, né, e indo para a Inglaterra, principalmente, e na Inglaterra caindo na mão da nobreza e na mão da burguesia que estava se formando, crescendo, se estabelecendo nesse período e fomentando a Revolução Industrial Inglesa, e que futuramente ia acarretar um monte de questões a serem discutidas, né, aqui ou em outro momento, que a gente já vai entrar também na mão de obra, fim de mão de obra escrava, com a mão de obra assalariada, semi-escrava, e a formação do capital, formação, eu não gosto de falar muito isso, mas é bem isso mesmo, do capitalismo, enfim, é bem isso. Então, amigos e amigas, obrigado por mais esse momento aí de ideia, e a gente espera poder voltar com outros assuntos.
E algo importante também, para não perder o lance do canal, além desse lance que a gente está falando de Revolução Industrial, o ouro brasileiro aqui extraído por escravos acabava gerando recurso para compra de novos escravos que vinham para o Brasil e assim sucessivamente. Até mais, amigos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Se cuidem.